Bem-vindos, crentes e descrentes do nosso canal. Vamos aí para uma nova série de vídeos. Essa nova série de vídeos nós vamos abordar um tema que é polêmico, mas é um tema que também é muito pedido. Nós vamos falar sobre batismo com ou batismo no Espírito Santo. E para começar, eu já queria que você acompanhasse comigo esse texto bíblico. Eu vou colocar o texto também para vocês aí na tela. Eu estou com uma Bíblia que é um Novo Testamento grego interlinear. Professor, o que é isso? Esse tal de Novo Testamento interlinear. Aqui nós temos apenas os 27 livros do Novo Testamento, mas eles estão tanto em grego quanto em português. Eles trazem o que nós chamamos de aparato crítico, que é uma breve explicação sobre alguns termos, tendo o tempo verbal e outras características gramaticais do grego. Para hoje isso ainda não é importante, mas ao longo dessa série de vídeos isso vai ser importante, porque nós vamos aprender mitos e verdades sobre o batismo com ou no Espírito Santo. Eu vou sempre repetir essas duas expressões, com ou no, porque isso vai ser importante para a nossa série de vídeos. Então acompanhe comigo, vai aparecer o texto para vocês aí na tela. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 33. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 33. Eu estou com essa Bíblia interlinear, então pode estar um pouco diferente de uma das versões que eu vou colocar para vocês aí na tela, mas o que importa é o sentido do texto. Está escrito assim: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Repetindo de novo esse pequeno trecho no final. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Rapidamente vamos para mais uma referência bíblica. Essa primeira referência, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 33. Agora nós vamos caminhar um pouco na Bíblia, nós vamos para o livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler nesse Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 3, versículo 16. Também vai aparecer para vocês uma referência bíblica aí na tela. Diz assim: então João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas logo virá outro mais poderoso que eu. Não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De novo esse trechinho final. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, é um tema muito comum no meio evangélico, principalmente entre os pentecostais, e existem algumas dúvidas. A primeira dúvida, por isso que eu li o trechinho final dessas duas referências bíblicas: o batismo é com ou o batismo é no Espírito Santo? Essa Bíblia, que é uma Bíblia que possui tanto o texto em português quanto o texto original grego, ela tem, quando nós vamos falar se é com ou no, ela traz para a gente algumas coisas importantes. Exemplo: a preposição que aparece junto ao substantivo Espírito Santo é a preposição en. Algumas vezes não vai aparecer a preposição em alguns manuscritos gregos, porque nós precisamos lembrar que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas existem vários manuscritos, mas a maioria das vezes é a preposição en. Porém, a preposição en, que significa em, o ou no, tem uma noção de dentro, ela não está acompanhada de um artigo. Quando ela vem acompanhada de um artigo, o significado é realmente no, dentro. Mas nesse caso aqui, ela pode ser traduzida também como com. Então, muito por isso que eu li esses dois trechos dos evangelhos. Se vocês forem ler lá em Marcos, em Mateus, vocês vão observar que também vai aparecer a tradução no português como com, e não como no Espírito Santo. Por isso que muitos estudiosos que estudam o tema do Espírito Santo falam que o batismo é com e não no Espírito Santo. Mas há sim respaldo no texto original para falar que também é no Espírito Santo. Isso não é o mais importante para as nossas vídeos que nós vamos abordar o tema. Mas o que é mais importante? E eu vou fechar falando sobre isso. Nós temos no Novo Testamento 6 referências diretas para falar sobre o batismo com ou batismo no Espírito Santo. Quais referências são essas?
Duas são essas que eu li para vocês, que é do Evangelho segundo João e do Evangelho segundo Lucas. Nós temos ainda nos outros dois evangelhos, no Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo Mateus. Lá está registrado a promessa da descida do Espírito Santo. Aí nós vamos ter outras duas referências no livro de Atos, referências diretas para falar do batismo no batismo com o Espírito Santo, dentro do livro de Atos, e nós vamos ter uma referência que é uma referência paralela, falei 6, mas são 7, que é a de 1 Coríntios 12, 13, mas essa é um pouco diferente das outras 6 referências. Ao longo desses vídeos nós vamos abordar algumas questões polêmicas, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Todo crente, quando se converte, ele já é batizado com o Espírito Santo ou não? Isso é uma segunda bênção, como alguns creem. Se é uma segunda bênção, quais os textos bíblicos que amparam isso? Se não é uma segunda bênção, se todo crente, já quando se converte, recebe o Espírito Santo, já é batizado com o Espírito Santo, então, quais os textos bíblicos que respaldam, que comprovam isso? E além disso, nós vamos falar sobre, isso é um tema polêmico, sobre as línguas. Quais as línguas que lá em Atos 2, elas foram derramadas, elas vieram sobre os discípulos? Eram línguas dos anjos ou eram outros idiomas? Idiomas aos quais aquelas pessoas de várias nações que estavam ali, elas entendiam. Eram esses vários idiomas ou esses vários dialetos? Ou eram línguas inteligíveis, línguas que ninguém entendia? Só aqueles que falavam em espírito e Deus entendia e ninguém mais entendia. Todo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. E se fala em línguas, quais línguas são essas que ele fala? Eu já ouvi falar, professor, sobre a glossolalia ou glossolalia. Essa glossolalia é língua dos anjos ou essa glossolalia são línguas distintas? Nós vamos falar sobre tudo isso ao longo dessa série de vídeos. Então, já de cara, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, porque nós vamos falar de vários assuntos sobre o tema do batismo com ou do batismo no Espírito Santo. Aguardo vocês na próxima vídeo.